Olá, seja muito bem-vindo. Você está aqui no Talento em Foco na TV. Eu sou Érica Lotes, mentora de capital humano. No Talento em Foco, você vai encontrar muito mais do que dicas. Você vai encontrar informações estratégicas sobre como conseguir a carreira que você deseja, mercado de trabalho, desenvolvimento pessoal, alta performance e produtividade. E por falar em alta performance e produtividade, hoje o nosso tema são as 7 chaves da produtividade. Quantas vezes você já chegou em casa exausto e aí teve aquela sensação de que trabalhou o dia todo, que trabalhou por 3, mas que não necessariamente foi produtivo? Quantas vezes você já teve essa sensação de que você está realmente muito ocupado, e ocupação, estar ocupado, é muito diferente de estar e ser produtivo. Quantas vezes você acaba ficando absolutamente confuso porque tantas demandas pulam de todos os lados absolutamente e você não sabe a qual dar atenção primeiramente. Pois muito bem, se você se reconheceu em uma dessas 3 situações, este programa é pensado exatamente para você. Então, vamos lá, eu quero te apresentar os 7 Cs da produtividade. Os 7 Cs da produtividade, ele surgiu a partir da análise de pessoas altamente produtivas, da modelagem do comportamento dessas pessoas. Como que essas pessoas lidam com determinadas situações para conseguir ter o grau de produtividade que elas apresentam. Então, vamos lá. Eu quero te apresentar a primeira chave da produtividade. A primeira chave é clareza. Se você quer ser produtivo, o primeiro passo é ter clareza. O que especificamente você quer atingir? O que exatamente é preciso fazer? Como você vai fazer aquela tarefa, aquela atividade ou atingir aquele objetivo? Quais são os recursos que você tem, de quanto tempo você dispõe, de que tipo de conhecimento, informação ou habilidade você precisa dispor para atingir aquele objetivo. Então, como já diria Sêneca, não há vento favorável para a embarcação que não sabe para onde vai. Então, o primeiro passo para você realmente ter produtividade é ter clareza. Clareza de cenário. Qual é o resultado efetivamente que você deseja produzir? No momento que nós temos clareza, nós passamos a ter poder sobre as nossas ações. E por que clareza dá poder? Clareza dá poder porque no momento em que nós temos aquilo bem definido, especificamente diante dos nossos olhos, nós somos muito mais hábeis em tomar decisões e a fazer escolhas que nos mantenham diretamente rumo ao nosso objetivo. Não é a troco de nada que essa seta está aqui. Então, o primeiro passo, a primeira chave da produtividade é a clareza. E aí fica a minha pergunta. Você sabe especificamente qual é o resultado que você quer produzir nas suas ações? Qual é o resultado que você quer ter para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional? Qual é o resultado que você quer ter na qualidade de vida, no relacionamento com as pessoas ao seu redor? Então, muito bem. Guarde aí, a primeira chave é a clareza. Agora eu quero te apresentar a segunda chave. A segunda chave é a comunicação. A comunicação, ela tem 2 vertentes. Primeiro, se você está olhando para a tua produtividade pessoal,
Eu quero te perguntar uma coisa. Como é que você conversa com você mesmo? Como é o seu diálogo interno? Como é a comunicação que você tem com você diante de um desafio? O que é que você pensa? Aquela nossa vozinha. Quando você está diante de um desafio, você pensa coisas edificantes a seu respeito? Bom, se existe uma solução, eu vou conseguir encontrar. Se alguém já conseguiu fazer isso, certamente eu também vou encontrar a fórmula. Você está diante, você diz para você, opa, eu tenho habilidade de prosperar diante de um desafio, de uma dificuldade? Ou a sua voz, ela é mais alta na questão do crítico interno? Quem é o crítico interno? É aquele que diz assim, poxa, isso aí não vai dar certo, já não funcionou outras vezes, eu acho bom você desistir, não funciona mesmo. Então, a comunicação, ela tem o primeiro ponto, a comunicação interna. Como é que você, o que é que você diz para você mesmo diante do obstáculo? Se você tem uma voz que te desqualifica, que te diminui e que coloca o foco na dificuldade e que ela está aí muito sarada, é hora de começar a questioná-la e a identificar o teu parceiro interno. Ao invés de dizer, nossa, que coisa difícil, é complicado, não dá, começar a se perguntar de que maneira eu posso me sair dessa, o que eu aprendo com isso. E quando nós começamos a olhar para a nossa vozinha interna e verificar se ela está nos ajudando a atingir o nosso objetivo, ou se ela está, na verdade, fazendo com que a gente perca energia, se desqualifique, talvez seja a hora de começar a conversar com essa voz interna e transformá-la em seu parceiro interno, ao invés de crítico. Pegar a mensagem e entender aquilo, lembrando que tudo que tem um ponto tem um contraponto. Se essa voz diz assim, você é muito chato, você quer tudo, conhece, tudo, sabe tudo. Qual é o contraponto? É uma pessoa que se preocupa com a qualidade das informações. Então, escolha olhar e escolha falar com você de maneira doce, gentil, amorosa e sempre como se você estivesse cuidando daquela criança ou daquele filhotinho que está ali, que precisa de todo carinho para se desenvolver. E aí, a outra dimensão da comunicação, comunicar significa tornar comum, fazer sentido ao outro. Então vamos imaginar, se você é um gestor e quer trabalhar a produtividade do teu time, não adianta nada você ter a clareza de onde você quer chegar, de qual é a estratégia, quais são os recursos, se você não comunica isso a eles. E lembrando que é importante entender que o resultado da comunicação não é aquilo que eu desejo comunicar, mas é aquilo que o outro recebeu. Então, muitas vezes, nós temos assim, nós falamos, né? E achamos que o outro realmente está entendendo tudo. Mas eu quero lembrar você que falar é muito diferente de comunicar. Eu posso falar 5, 10, 15 vezes, mas se eu não fizer sentido no modelo mental da outra pessoa, eu não estarei comunicando. Comunicar é fazer sentido. E a comunicação, ela é fundamental porque é ela que difunde a sua clareza. Então, se você tem um propósito, tem um objetivo, tem uma meta, foco nele. Quem é que precisa ser comunicado disso? De que maneira precisa ser comunicado? Então, a comunicação é o que faz fluir. Comunicar, fazer tornar comum e fazer sentido ao modelo do outro. Lembrando que a comunicação amorosa com você mesmo é o primeiro ponto para o seu desenvolvimento. Mas vamos lá. A terceira chave da produtividade é a chave da competência. Nós temos muitas vezes, imaginamos o incompetente de maneira pejorativa. Mas o que é a competência? A competência, ela é uma combinação sinérgica entre conhecimento, a habilidade, o saber fazer,
o querer fazer. Então, muitas vezes, a produtividade ela está atrelada à necessidade de aprender algo diferente, de treinar essa habilidade, de mudar um posicionamento, né? Quantas vezes nós temos aí desafios e nós ficamos com muito medo. Por exemplo, falar em público. Quantas pessoas têm medo de falar em público? Né? O que é o medo? O medo, ele tem um papel importante na nossa preservação, só que ele pode nos paralisar. Então, ao invés de nós nos diminuirmos, nossa, porque não vai mesmo, porque assim não é possível, a pergunta é, o que é importante que eu aprenda e que eu me desenvolva para apoiar este resultado? Então, esse é um ponto importante. Habilidade no sentido de você ter a clareza do que você deseja, o que você vai fazer, qual é o recurso. Se comunicar com você mesmo e com o outro de forma amorosa, clara, objetiva. E se perguntar, qual é a competência? O que eu preciso saber? Qual é a prática? Qual é o comportamento que é importante que eu tenha para concretizar essa ação, uma tarefa? Porque o que acontece, né? O que muda uma realidade é a ação. Se nós não colocamos a roda para girar, nós continuamos naquele princípio da inércia. Então, antes de se diminuir ou achar que você talvez não seja capaz, mude a pergunta. Ao invés de dizer, por que eu não consigo fazer? Mude a pergunta no sentido de, o que é importante que eu aprenda para realizar essa atividade? Gente, isso é libertador, isso é maravilhoso. Muito bem, vamos à próxima chave, então, que eu quero apresentar para você, é a chave da concentração. Essa chave, ela é um grande desafio no mundo que nós vivemos hoje. Nós vivemos bombardeados de informações o tempo todo, não é mesmo? Basta você pegar uma palavra, colocar no Google e veja o que vem. Informação não necessariamente significa conhecimento. Então é importante, uma das grandes habilidades hoje é que a gente saiba selecionar, não apenas informações, mas selecionar a nossa tarefa, selecionar os nossos objetivos. Quando nós temos a clareza do que nós queremos chegar, nós passamos então a trabalhar com a priorização. Então, o que acontece? Hoje, um dos grandes vilões da nossa produtividade são as interrupções. Interrupções que muitas vezes nós mesmos permitimos. Interrupções por nós não criarmos blocos de trabalho. Quando você precisa se concentrar em algo, seja no seu trabalho ou na sua vida pessoal, quantas pessoas estão em home office hoje, né? A ideia é informar as pessoas e os parceiros que naquele momento você está em deep work. O que é deep work? É trabalho profundo. É aquele trabalho que você precisa de concentração, que se você se distrair dali um pouquinho, pode alguma coisa dar errado e isso ser ruim para você, porque você vai perder tempo, tem retrabalho, afeta a imagem, você vai ter que se justificar. Então, vamos lá. O foco da concentração, ele começa muito com você tendo a clareza de todas as atividades que você precisa realizar em cada um dos seus papéis. O que é um papel? Papel é um conjunto esperado de comportamentos. Por exemplo, no seu trabalho, você tem um papel como esposa, marido, namorada, filho, pai. Você tem outro papel, outro conjunto de comportamentos. Então, o primeiro ponto que eu te digo, olha, um post-it, uma parede podem fazer milagres por você. Separe. Cada post-it é um projeto teu. É o teu projeto do trabalho, é o projeto do estudo, é o projeto do lazer, é o projeto da viagem. Tenha clareza de quais projetos você tem na vida. Primeiro ponto, pôr no papel é fundamental, porque você vai sentir imediatamente uma sensação de domínio daquilo. O que é que eu tenho? A partir de cada projeto, vai colocando ali quais ações são importantes para que você realize, para que você coloque aquela roda para girar e para que você atinja o teu resultado. Então, vamos imaginar, não é? Você está aí com o projeto
de trabalhar no seu TCC, né, da faculdade. Então, para fazer o TCC, quais são as tarefas fundamentais para que você tenha êxito no teu TCC? Pesquisar o seu tema, agendar orientações com o orientador, fazer um checklist nas perguntas. Se você vai aplicar uma entrevista, selecionar os seus entrevistados, tabular as respostas, fazer a análise. Então, você vai se transformar num hacker de coleta. O que significa isso? Tudo que você precisa fazer, você vai pôr no papel. Para todos os teus projetos. Se você é mais tecnológico, existem ferramentas gratuitas que podem te ajudar, como, por exemplo, o Todoist, que é um softwarezinho que você pode baixar aí no seu computador, no seu celular, e você vai colocar todos esses projetos e vai trabalhar essas ações naturalmente. Voltando ali, quando você coloca as ações, é hora de trabalhar a priorização. Isso é fundamental para ter concentração. Quando nós trabalhamos na questão da gestão do tempo e da priorização, é importante que a gente reconheça qual é a prioridade de cada uma dessas ações. Geralmente, as prioridades, elas são feitas de P1 até P5. P1 são aquelas prioridades essenciais, ou seja, precisa ser feita agora, ou porque alguém depende de você para colocar isso em prática, ou porque se você não fizer vai dar problema. Então, são aquelas coisas extremamente urgentes. Cumprir um prazo, responder um e-mail importante, encaminhar um projeto, fazer um acompanhamento de alguém ao médico, a tua própria consulta médica. Então, o que é essencial? P2 é aquilo que é importante. Muitas pessoas sentem que apagam o incêndio o dia todo e dizem, oh meu Deus, por que isso acontece comigo? Por que eu vivo apagando incêndio? E aí elas esquecem de fazer aquela pergunta, o que é importante que eu planeje, que eu priorize, para que eu possa ter esta reserva de tempo? E é aí que entram a prioridade 2, os importantes. São aqueles que você não precisa fazer agora, mas é importante que você coloque na sua agenda, porque se você não fizer agora, ele pode se transformar num grande incêndio para você ter que apagar amanhã. E é você que vai precisar apagar. Então, quanto mais você puder agendar essas atividades P2, que são as importantes, e acomodá-las na tua agenda e finalizá-las, isso vai ajudar muito você. P3 são aquelas prioridades desejáveis. Elas não são importantes, nada vai mudar efetivamente, não vai nenhum incêndio acontecer se você não realizá-las. Mas, se você fizer, você pode ter grandes ganhos. Então, é a apresentação de um novo projeto, é você trabalhar um outro idioma, enfim, é aquilo que é fundamental, que vai dar um up para você ali para frente. Existem as atividades que são circunstanciais. São aquelas que não estão planejadas, mas que elas caem no seu colo e você precisa atender. Então, note que se o seu dia é organizado de uma forma adequada, você consegue abrir espaço para atender essas atividades. Agora, para que você efetivamente tenha concentração, muito cuidado com um grande vilão, que são aquelas atividades que não produzem absolutamente nada e que levam o seu tempo embora. Então, são aquelas atividades que elas te distraem, faz com que você perca o foco e que você não realize nada. A concentração, ela é fundamental, porque a concentração, ela parte do princípio da atenção. Aquilo que eu não coloco atenção não existe para mim. Então, verifique aí como é que você está lidando com as tuas atividades, se você está tendo foco, a disciplina para manter a concentração. E aí a questão é, o que pode melhorar? Nós falaremos disso nos programas para frente. Pode ficar tranquilo se você se interessou por esse tema. Vamos então ao nosso próximo C.
Esse C é muito importante, é a cultura da qualidade. O que é a cultura da qualidade na questão da produtividade? A cultura da qualidade, ela passa por ações muito simples. A primeira dela, fazer certo desde a primeira vez. O mesmo tempo que você leva para fazer uma coisa que ela não está correta, que ela vai ter retrabalho, é o tempo que você leva fazendo certo. A única diferença está na atenção que você coloca. Então, antes de enviar um documento, faça ali uma breve revisão do texto. Imagine que se você faz isso, quanto tempo e energia você está poupando do teu eu do futuro. Olha só, imagina que esse documento volta, aí você tem que se justificar, vai ter que acomodar com outras atividades todas, que essa revisão não estava planejada. Então, é muito importante fazer o certo da primeira vez. E tem a ver com o C da concentração e o C da clareza. Outro ponto muito importante na cultura da qualidade é sempre procurar os problemas nos processos e não nas pessoas. É muito triste, algo que impacta muito a nossa produtividade, quando nós saímos por aí desvairados, acreditando que o problema está nas pessoas, quando, na verdade, se 2 vezes algo aconteceu que não deu bons, a questão é, onde é que eu posso melhorar o processo? E aí que entra uma coisa muito bacana chamada mentalidade Pokayoke, que é a mentalidade à prova de erros. Se você não sabe o que é Pokayoke, imagina que se você entra no seu carro, né, e você não colocou o cinto de segurança, tem ali um avisinho. Quando você está lavando a roupa e você levanta a parte de cima da máquina, a máquina para. Então, é um processo mecânico que ele elimina qualquer possibilidade de erro. E a cultura da qualidade, quando nós desenvolvemos a mentalidade Pokayoke, ela é fundamental para isso. Então, o que é a mentalidade Pokayoke? É a mentalidade à prova de erros. Quando algo que não é bacana acontece para você 1 vez, 2, 3, ao invés de cair na vitimização, a pergunta é: o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça novamente? Então, o que é preciso ser feito para que isso seja evitado? Segundos antes, minutos antes, horas antes, dias antes. Eu vou te dar um exemplo. Imagine que, de repente, deu um temporal e entrou uma ventania e um monte de folhas e sujou toda a minha sala. Olha só, veja a postura. Se eu ficar reclamando, mas por que esse vento está acontecendo agora? Não vai resolver nada. Mentalidade Pokayoke. O que eu posso fazer, o que eu poderia ter feito, o que era possível ter sido feito para evitar isso segundos antes? Fechar a janela. Perceba, quando nós trabalhamos a nossa mente na qualidade preventiva e não em culpabilizar pessoas, nós realmente saímos de um patamar de vitimização, da questão, né, de dominado pelas circunstâncias, e nós começamos a trabalhar proativamente naquilo que realmente está nas nossas mãos. Muito bem, vamos à próxima chave, que é uma próxima linda. Cultura da aprendizagem. Essa daqui é uma mentalidade muito importante também, é uma chave muito importante. Tudo que nos acontece, seja de resultado que era o desejado, seja de resultado que não era desejado, é uma fonte muito grande de aprendizagem. Eu gosto muito de uma afirmação que diz: não existe fracasso, do Anthony Robbins. O que existem são resultados. Se eu tenho um resultado que é diferente daquele que eu gostaria de ter, a pergunta é, o convite é olhar para a estratégia. O que eu aprendo com isso? O que eu aprendo sobre mim, o que eu aprendo sobre o outro, o que eu aprendo sobre o mercado de trabalho e o que eu escolho fazer de diferente da próxima vez. Note que são perguntas amorosas em que você está ao seu lado e não sapateando em você e te espizinhando e te diminuindo. Por que foi que aquilo aconteceu? A cultura de aprendizagem é uma grande chave para a produtividade. E vamos lá. A nossa última chave é a chave da criatividade.
Essa chave, ela é fundamental. E talvez nos dias em que nós estamos vivendo, ela está muito aflorada, não é? Porque quantos de nós precisou prosperar na dificuldade, precisamos nos reinventar, a nossa maneira de trabalhar. Então, a criatividade, ela tem uma relação muito bacana com o problema ou com o desafio. A gênese da criatividade, ela está no problema. Então, o que eu te digo? Tudo que incomoda é um chamado para realizar algo de forma diferente. A criatividade, ela nos leva muito longe da nossa zona de conforto. E aí é que está. A mente criativa não é aquela que fica mas por que isso está acontecendo? É aquela que diz o que eu posso fazer, o que é possível fazer que eu ainda não experimentei. Então, verifique aí, tudo aquilo que te incomoda, é possível que seja um grande convite para fazer algo diferente. A criatividade, ela está em coisas muito simples, mas que elas podem mudar a tua vida, se reposicionar, criar estratégias. A criatividade, ela está muito atrelada ao desenvolvimento da nossa mente de solução. E isso é fundamental para que a gente tenha efetivamente a produtividade. Muito bem, então nós vamos chegando aos nossos minutos finais do Talento em Foco, as 7 chaves da produtividade da alta performance. Lembrando então a você, a primeira chave, clareza, comunicação, competência, concentração, cultura de qualidade, cultura da aprendizagem e criatividade. Muito bem, eu sou Érica Lotes e você esteve aqui comigo no Talento em Foco na TV. Até o próximo programa. Um grande abraço.